Quando falamos de dor, temos que pensar que é algo que não é exato, que não tem algo que vá descrever ou falar que a dor é por certo motivo 100%. Nunca vai ser só por uma causa, sempre vai ser por várias causas. E quais são essas variantes dessa dor que o paciente às vezes tem, musculoesquelética, e ele não consegue identificar? A gente tem que passar para ele que é uma dor biopsicossocial. Esse modelo biopsicossocial ele veio complementar o modelo biomédico. Então, desde 1977, George Angel, ele criou, o psiquiatra, ele criou esse modelo, ele visualizou esse modelo embasado em tudo que ele estudou conectando corpo e mente, que não existe um dualismo entre corpo e mente. Então, qual é a importância desse modelo biomédico, né? O biomédico ele tem uma importância de estar dando um diagnóstico para o paciente e mostrando através de imagens o que ele tem somente na parte física do corpo. Só que esse modelo biopsicossocial veio complementar esse modelo biomédico. Então, todo fator psicológico e social vão influenciar até muito mais do que só o modelo biomédico. O que seria o psicológico? Não é nada da cabeça do paciente. A dor existe. Então, ele vai começar a perceber que a parte emocional dele vai tanto piorar uma dor quanto melhorar uma dor. Por exemplo, quando ele tem cinesiofobia, ele tem medo do movimento, porque ele foi agachar e ele percebeu que naquele movimento ele teve aquela fisgada na coluna, por exemplo, ele vai criar na cabeça dele que aquele movimento ele não pode fazer mais. Ou ele vai criar uma catastrofização da dor. Ele vai começar a ver pessoas com o mesmo problema dele, por exemplo, hérnia de disco. Ele vai achar que todo mundo que tem hérnia de disco vai ter que fazer cirurgia se ele começar a ter ao redor dele pessoas que tiveram hérnia de disco e fizeram cirurgia. Ou a pessoa que está travada e está numa cadeira de rodas, ele vai achar que aquela realidade pode ser a dele. Então ele vai começar a aumentar essa importância da dor na cabeça dele, na parte psicossocial. E também o medo de estar fazendo qualquer outro movimento que possa gerar essa dor. Então é um dos fatores já biopsicossociais que influenciam na dor. A parte social, ela é importante frisar assim, ó, tudo que cerca o paciente, tudo que nos cerca. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento com a minha família diferente de um paciente que tem a mesma lesão, o mesmo diagnóstico, então o meu social vai ser diferente do paciente que tem a mesma lesão que eu, por exemplo, só que a dor não vai ser igual, porque o meu psíquico e o meu social são diferentes. Então o paciente ele tem que ver se ele gosta do trabalho dele, como é a relação dele com o trabalho dele, como é a relação com a família, com os amigos, tudo isso vai influenciar. Então, quando ele começa a perceber que o fator biopsicossocial é maior do que aquele diagnóstico que ele foi buscar com o médico, ele percebe que é mais com ele essa percepção da dor e melhora da dor do que só com o médico, por exemplo. Então é importante o paciente ter essa noção que a parte biológica existe, é importante, a parte social existe, a parte psicológica existe. Então ele vai ter que juntar esses três fatores e verificar na vida dele o que ele pode mudar, o que ele pode estar fazendo de alteração, de mudança na vida dele, porque a parte psicológica e a parte social é só o paciente que vai conseguir ter uma alteração, fazer alguma alteração. A biológica, existe um diagnóstico, ele vai estar lá com aquele diagnóstico que está pronto numa imagem que ele pagou com o médico. Mas a parte social, a parte psíquica, ele vai ter que se conhecer mais. Só que para se conhecer mais, ele ter essa percepção, ele tem que ter uma orientação de um profissional de saúde. Então ele não vai ter noção que a dor é multifatorial. Ele vai achar que é só aquele papel que ele pegou do médico e tem aquilo e pronto, acabou. E que vai ser igual para todos os pacientes. Mas não é. Então, quando ele tem essa visão amplificada, ele começa a olhar, fala, nossa, eu estou fazendo um aumento da dor que eu estava sentindo, não estou percebendo. Está mais no que eu estou pensando que ela vai gerar
do que o que ela está realmente gerando. Eu posso antecipar também uma dor. O paciente ele vai achar que se ele agachar, por exemplo, ele vai piorar a dor, então ele antecipando essa dor, ele vai estar fazendo uma catastrofização, uma cinesiofobia, e também tem a parte de hipervigilância. O paciente ele pode estar sempre focando a dor e não focando mais nada do corpo dele, da vida dele. Ele vai estar sempre repetindo aquele pensamento, focando, tendo essa hipervigilância, só pensando na dor, e ela pode piorar se ele achar que ele está com uma dor, a percepção dele está maior do que realmente é a dor.